Bom, eu tive o privilégio de, no último fim de semana, estar em São Paulo, visitando minha família, e tive o privilégio de, pela primeira vez na minha vida, ouvir pessoalmente o meu netinho falar, vovô Pedro. Mas foi uma bênção, sabe? Foi muito bom ouvir isso. Mas vocês que são avós, e que talvez ficam um tempo longe dos netos, então, cada vez que vocês vão visitar, vocês têm a oportunidade de observar alguma coisa diferente. E nessa visita que eu fiz, eu percebi algumas coisas diferentes em relação à outra vez, às outras vezes que eu fui. O meu neto, Martim, no domingo que vem, ele vai completar 1 ano e 9 meses. Então, ele pegava a caixinha dos brinquedos, ele ia tirando e jogando no tapete, os carrinhos dele. Aí jogou tudo ali no chão, de repente ele pegava um carrinho, ele me dava. Aí ele falava, carrinho vermelho. Aí depois o outro carrinho branco. Carrinho azul. Puxa, eu falei, nossa, ele já está percebendo a diferença de cores. E uma outra coisa me chamou a atenção, porque chegou um determinado momento que o pai dele falou assim, o meu filho falou assim, Martim, guarda os carrinhos. Ele começou a pegar e levar os carrinhos no lugar. E guardou no lugar. Eu falei, nossa, eu não tinha observado isso. E eu tenho certeza que você, na sua casa, quando você era pequenininho, claro, meu filho e minha nora ensinaram o meu neto a guardar. E eu tenho certeza que seus pais ensinaram algumas coisas para vocês em casa. Por exemplo, ensinaram a você a como comer com garfo e faca. Não é verdade? Ensinaram você como dobrar a sua roupa e guardar, né? Aqueles que fazem isso ainda, não sei se ainda estão fazendo, né? Mas ensinaram como você deveria escovar os dentes. E alguns, talvez privilegiados, tiveram a oportunidade de seus pais ensinarem como dirigir. Sabe o que é isso? Que nós fazemos informalmente? É discipulado. Você aprende algumas coisas que durante a vida você vai praticar. E quando Jesus falou de discipulado, ele estava pensando exatamente nisso, de aqueles que nascem na fé terem a oportunidade de aprenderem coisas que vão praticar durante toda a vida cristã, até o dia que o Senhor nos chamar. Então, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias lá em Mateus 28, versículo 16 a 20. E hoje o tema é fazer discípulos. E eu quero exatamente abordar essa questão nesses minutos que eu tenho aqui. Mateus 28, 16 a 20, são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. E olha só o que está escrito ali, que Mateus escreveu. Mateus 28, 16 diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe. Sabe, em casa você foi discipulado a fazer essas coisas que eu mencionei e tantas outras mais. Na vida cristã, quando alguém nasce na fé, a pessoa precisa aprender o que Jesus quer que ela faça. A pessoa é uma criança na fé.
E precisa realmente ter alguém que possa ensiná-la, não somente na parte teórica, mas ensiná-la a colocar em prática, a viver os princípios da palavra de Deus. E essa é a grande comissão que Jesus deu, fazer discípulos. É uma ordem de Jesus. E fazer discípulos é uma ordem dada pelo Senhor Jesus que todo crente em Cristo deve colocar em prática. E aqui nesse texto nós vamos observar 3 aspectos do discipulado que Jesus ensinou. O primeiro aspecto aparece no versículo 18, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O primeiro aspecto é o poder para o discipulado. O poder não está em você, o poder está em Jesus. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso ele tem capacidade, tem condições de dizer que nós precisamos fazer discípulos, porque ele manifestou isso durante o seu tempo de vida aqui na terra. Durante os 3 anos e meio que ele viveu, ele pregou às multidões. Algumas vezes ele falou para multidões, mas a maior parte do tempo ele se reunia, ele convivia com os discípulos, e ele foi ensinando os discípulos aquilo que eles precisavam aprender. E realmente o poder está em Jesus, a autoridade está em Jesus. O mesmo poder que ressuscitou mortos, o mesmo poder que transformou água em vinho, curou enfermos e paralíticos, expulsou demônios, acalmou o mar e transformou vidas como Zaqueu, está à nossa disposição. O primeiro aspecto para fazer discípulos é o poder para o discipulado, e esse poder está em Jesus. O segundo aspecto que eu quero abordar é o plano para o discipulado. O plano, qual é o plano? Jesus já colocou aqui o plano. Eu não sei quantos de vocês perceberam, no versículo 19 está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Aqui está o plano. Fazer discípulos de todas as nações. E aqui, nações, a palavra na língua original é todas as etnias, né? O Brasil tem várias etnias dentro da sua população. Etnia indígena, agora a etnia ucraniana também, desses que estão vindo de lá, juntando com os outros que estavam aqui, e tantas outras etnias. Então, Jesus falou para nós irmos. E, claro, quando a gente vai, a gente tem a oportunidade de evangelizar. Jesus falou para a pessoa ser batizada e ela é integrada à igreja. E Jesus falou que nós devemos ensinar às pessoas aquilo que Jesus ensinou, aquilo que ele ordenou. Mas ensinar como? Ensinar a obedecer. Tem muito crente que sabe muita coisa da Bíblia, mas não aprendeu a obedecer. E, por isso, continua sendo um crente criança na fé. Não amadureceu. Mas o que é que Jesus ordenou? O que é que ele ensinou? Jesus ensinou sobre perdão. Jesus ensinou sobre amar o inimigo e orar por aquele que nos persegue. Jesus ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a questão do dinheiro. Como amar a Deus, como amar o próximo, e tantas outras coisas que Jesus ensinou que nós precisamos colocar em prática. Mas assim como uma criança, quando nasce na família, ela com o decorrer do tempo precisa aprender a escovar os dentes, precisa aprender a dobrar a roupa, precisa aprender a comer com garfo e faca, o crente recém-nascido na fé precisa aprender essas coisas. E quem vai ensinar? Um crente mais velho na fé. Como seria bom se cada um que está aqui, que tem tempo de vida cristã, pudesse discipular mais uma pessoa. Fazer isso que Jesus falou, porque isso pode ser feito individualmente, isso pode ser feito através de 3 pessoas reunidas uma vez por semana, isso pode ser feito num pequeno grupo. Enfim, é muito importante nós termos consciência de que Jesus deseja que nós façamos discípulos.
O pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário que ele faz a respeito desse texto, ele diz assim: fica claro que Jesus não mandou fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. Jesus não mandou fazer admiradores. Os atores e jogadores de futebol é que buscam admiradores. Jesus não mandou apenas evangelizar e ganhar almas, abandonando os bebês espirituais. Ele quer discípulos. Jesus não mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Ele quer convertidos maduros. Um discípulo é um seguidor. Isso implica fazer do reino de Deus o seu tesouro, renunciar a tudo por amor a Jesus, guardar as palavras de Jesus. Hoje temos muita adesão e pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos e pouco quebrantamento. Temos igrejas cheias de pessoas vazias de Deus e igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas não a Deus. São religiosos, mas não discípulos de Cristo. Irmãos, Jesus deu uma ordem. Nós temos que fazer discípulos. Tem alguém que você está discipulando na fé? Material tem à vontade. Se você quiser ler os evangelhos e buscar as ordens que Jesus deu e anotar, você vai ter um material a partir daí, mas tem tantos tipos de materiais. Então, você pode colocar isso em prática. Veja, Jesus discipulou os 12, Barnabé discipulou Saulo e João Marcos, que tinha sido mandado embora da primeira viagem missionária, e ele discipulou Marcos para que no final da vida de Paulo ele falasse para Timóteo: traga também João Marcos, porque eu preciso dele, ele me é útil para o ministério. Paulo teve a oportunidade de discipular Timóteo, Tito. Timóteo teve a oportunidade de discipular homens fiéis e que pudessem transmitir as verdades a outros, como está escrito em 2 Timóteo 2:2. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vemos Moisés discipulando Josué, Elias discipulando Eliseu, os profetas. Enfim, é importante. Antes de vir para cá, eu era membro da Igreja Batista do Morumbi. E nós tínhamos um grupo lá chamado Vidas Renovadas. Era um grupo de discipulado. E que nós estudávamos a Bíblia exatamente concernente às dificuldades que nós enfrentamos na vida. Você pode estudar a Bíblia com alguém. É um privilégio você se reunir uma vez por semana com alguém. Mas eu falei a respeito, primeiramente, do poder para o discipulado, falei do plano para o discipulado, mas eu quero falar do terceiro aspecto, que aparece aqui no finalzinho, a promessa para o discipulado. Jesus disse no final do versículo 20, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Se você discipula, você vai perceber, sentir a presença de Jesus na sua vida. A presença em cada dia da sua vida e a presença de Jesus até o final dos tempos, enquanto você estiver vivendo aqui. É uma bênção. Esse é o cerne do ministério de uma igreja, o discipulado. Fazer pessoas obedecerem às ordens de Jesus. Isso é muito importante. Jesus quer isso de você, quer isso de mim. Sabe, fazer discípulos é uma ordem de Jesus para todo cristão verdadeiro. Não é uma sugestão. Não é uma opção. É uma ordem. E quando nós não cumprimos essa ordem, nós estamos desobedecendo o nosso mestre, o nosso rei, como você falou agora há pouco. Precisamos discipular. Será que no nosso meio nós temos pessoas novas na fé? Será que no nosso meio nós temos pessoas que talvez precisam aprender a como confiar a sua vida a Jesus? Nós podemos discipular. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, porque o Evangelho chegou até nós assim. E sabe de uma coisa? Se você discipula, passa um tempo, a pessoa amadurece na fé, ela vai discipular outro.
você vai discipular outro. Aí a outra vai discipular outro. E assim vai, até que o Evangelho vai se espalhando. E foi assim que aconteceu na história bíblica. Que Deus possa nos abençoar a fazermos discípulos, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, porque é Ele que merece toda a glória. Amém? Eu queria que você abaixasse a cabeça, nós vamos orar nesse instante, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida e sobre esse ministério tão importante que é o ministério de discipulado. Senhor, nós agradecemos porque Tu nos apresentas a Tua palavra e cada dia nós podemos aprender algo. Muito obrigado, Senhor, por irmãos que estão se dispondo a fazer a Tua vontade cada vez mais. Agora, Senhor, Tu sabes como cada um de nós está diante desta ordem de Jesus, esta grande comissão que Ele nos deu, de fazer discípulos. Senhor, nós aprendemos na Bíblia a fazer missões, nós aprendemos na Bíblia, Senhor, a trabalharmos com pessoas, a ensinarmos as pessoas, e nós precisamos fazer isso. Então eu quero pedir em nome de Jesus agora, junto com meus irmãos aqui, que nós possamos fazer discípulos, para que o Teu reino cresça cada vez mais, e para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado cada vez mais também, por mais pessoas. E cada vez mais pessoas possam aprender da Tua palavra e serem dirigidas pela Tua palavra, permanecendo na Tua palavra, colocando-a em prática. Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça para conosco, porque o Teu poder está à nossa disposição. O plano Tu já deste, e a promessa da Tua presença em nós também está conosco. Muito obrigado por isso. Agora nós pedimos, Senhor, que daqui a pouco Tu nos leves em paz para os nossos lares, nos dê uma tarde abençoada e possamos voltar à noite às 7 horas para o culto de louvor ao Teu nome. E pedimos que Tu abençoes agora a Assembleia no transcorrer da nossa programação. Oramos agradecidos e confiados em nome de Jesus. Amém.